Meus irmãos, desde o dia que o Senhor me chamou para ter uma nova vida no Senhor Jesus Cristo, lá há 12 anos atrás, dia 16 de março, numa terça-feira à noite, terça-feira de carnaval, ainda lá no acampamento Filadélfia, acredito que o nosso primeiro acampamento que fizemos lá, muitos aqui conhecem e estiveram lá. Desde aquele tempo, eu tenho tido no meu coração o desejo e um pensamento que vem sempre batendo na minha mente, de servir ao Senhor, onde quer que fosse, para onde quer que Ele me chamasse, da forma que Ele quisesse. Mesmo diante das limitações, das circunstâncias, mas o meu desejo até então tem sido exatamente de agradá-lo, de viver uma vida que realmente eu possa, no final dela, olhar para trás e dizer: foi bom tudo que eu vivi. Vivi para o Senhor, vivi sabendo o sentido daquilo que eu estava fazendo. E dei ao Senhor tudo que eu poderia dar, a minha vida, a minha existência. E desde então, esse pensamento ele vem sempre martelando na minha mente e no meu coração. Alguns anos atrás, o Asas, ainda lá na quadra, apresentou uma peça. Também eu sei que muitos de vocês estavam presentes. E uma frase do Jim Elliot, né, o missionário que dá vida a essa peça, diz o seguinte, é uma frase que reflete muito esse meu desejo. Diz assim: Deus, eu te peço, incendeia os gravetos inúteis da minha vida, para que eu possa me consumir por ti, Senhor. Consome a minha vida, porque ela é tua. Eu não quero uma vida longa, mas eu quero uma vida cheia, Senhor, como a tua. Esse, de fato, tem sido um desejo meu, e eu acredito que também, quando eu falo isso, muitos aqui, chamados pelo Senhor, têm esse mesmo sentimento, têm esse mesmo objetivo, de realmente viver uma vida que o agrade, uma vida de acordo com aquilo que Ele nos chamou para viver, obedecendo, em comunhão, em amor com os irmãos, aprendendo da palavra, aprendendo sobre esse Deus. E desde aquele ano, ainda em 2010, eu tenho estado aqui no meio de vocês, crescendo, aprendendo, passando também por lutas, vendo pessoas crescerem, amadurecerem no Senhor, escutando as conversas dos mais velhos, vendo os mais novos brincarem, conversarem, cada vez mais a igreja crescendo no evangelho, no amor de uns para com os outros. Mas eu confesso a vocês que de vez em quando eu paro um pouquinho e reflito. Será que o que eu estou fazendo hoje é de fato o que Deus tem me chamado para fazer? Tenho gastado tanto tempo no trabalho, estudando, tenho gastado tanto tempo em afazeres que nem sempre conversam diretamente com o reino de Deus. E é também um anseio, é uma preocupação de estar vivendo conforme aquilo que Deus me chamou para viver. Eu sei também que muitas vezes você pode ter se pegado nesse pensamento mesmo. Tantos anos já se passaram da minha vida, tanto que eu já trabalhei. Estou na igreja, estou em comunhão com os irmãos, estou crescendo, estou aprendendo, vou aos cultos no domingo, mas será que eu estou vivendo de forma plena aquilo que o Senhor realmente me chamou para viver? Essa é uma preocupação do cristão. E válida, muito válida. A gente precisa pensar, avaliar como está a nossa vida, entendermos se de fato estamos respondendo ao chamado que o Senhor tem para nós. A gente vai entrar aqui no texto de Colossenses, onde Paulo ele escreve uma mensagem para aquela igreja que estava ali crescendo, que assim como nós também enfrentava desafios, estava frutificando, estava aprendendo do Senhor e que precisava estar vigilante, com os olhos abertos para o mundo, com os olhos abertos também para ela, para entender se de fato ela estava também cumprindo a vontade de Deus. E se nessas coisas que eu falei aqui, você também se preocupa junto comigo, você também pensa junto comigo, preste atenção nessa mensagem, nesses poucos 14 versículos aqui, que eu tenho certeza
que o Senhor tem muito para falar ao teu coração. Então, vamos abrir novamente. Vou abrir aqui porque a minha fechou. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo começa se apresentando para a igreja dos Colossenses como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, que foi chamado lá na estrada de Damasco, convertido ao Senhor, e agora ele era conhecido, não apenas naquela igreja, mas em toda aquela época e região, como o apóstolo do Senhor. Ele que ingressou nesse grupo dos 12 e agora era responsável por evangelizar, levar a palavra de Deus, levar o evangelho às nações, levar o evangelho a várias comunidades e também cuidar da doutrina e dos ensinos que Jesus Cristo havia deixado. Naquele momento, Paulo se apresenta exatamente como essa pessoa. Alguém que, apesar de nunca ter estado, até o momento, presencialmente na igreja dos Colossenses, tinha essa responsabilidade, tinha esse cuidado de entender como é que a igreja estava caminhando, como é que a igreja estava avançando e alertar sobre os perigos e sobre os objetivos que ela deveria ter. Ao lado de Paulo, a gente vê também no versículo 1 que ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo também, que era companheiro de Paulo e com certeza compartilhou muitos momentos de lutas, de viagens, de ensino, de aprendizado, que aprendeu diretamente de Paulo, também é apresentado como autor dessa carta. Paulo, que muito provavelmente era mais próximo, estava mais ligado à igreja de Colossenses do que Paulo, porque Paulo aqui nesse momento, preso, enviava uma mensagem àquela igreja. E essa mensagem foi enviada aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, uma cidade na qual agora o evangelho havia chegado, graças à pregação do evangelho, e que agora recebe uma mensagem diretamente do apóstolo de Cristo Jesus. Paulo deseja que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Vamos para o versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. A primeira mensagem de Paulo para a igreja é exatamente agradecendo a Deus por ter ouvido boas notícias daquela igreja. Paulo ouviu que aquela comunidade, aquela igreja que estava ali presente em Colossos, possuía uma fé em Cristo Jesus. Não apenas fé, eles possuíam também amor por todos os santos. Não apenas o amor, mas eles também tinham uma única esperança, uma esperança que estava reservada para eles nos céus. Aqueles irmãos daquela igreja, após a sua conversão, com certeza deixaram de adorar outros deuses, imperadores, com certeza, como nessa igreja aqui, existia uma parte também de judeus, deixaram a sua esperança na lei como um meio para a salvação, e agora aqueles irmãos depositavam sua fé em uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio ao mundo, sendo Deus, se encarnou, completou o seu ministério em 3 anos e se entregou por aquelas pessoas, derramando seu sangue na cruz, ressuscitando e subindo aos céus. E agora aqueles irmãos já não olhavam mais para outros ídolos, para outras pessoas, e não colocavam mais a sua fé em tantas histórias, tantos pensamentos, ideologias que eles conviviam naquele tempo. Agora eles olhavam para Cristo. E tendo eles a mesma fé, tendo eles agora todos depositado sua fé em Jesus Cristo, agora eles eram uma comunidade. Um único povo, uma única congregação que tinha uma fé, e por terem a mesma fé, compartilhavam também o amor entre os irmãos. Nós sabemos, não só por esse texto aqui, mas de vários outros, que
o amor, ele é a expressão da obediência. O amor pelos irmãos é a expressão que você tem da obediência a Deus. Se você diz que possui fé no Senhor Jesus Cristo, que obedece a Deus, você também ama os irmãos. E aqui está apresentado mais uma característica positiva daquela igreja: o amor que eles tinham por todos os irmãos. Além disso, eles não apenas viviam esperando em Jesus Cristo, eles não apenas viviam agora compartilhando suas lutas, dores, alegrias com os irmãos, mas agora todos eles olhavam para um único alvo. Todos eles agora não esperavam mais no governo daquele tempo, não esperavam mais nos seus familiares, eles não esperavam mais nas falsas religiões, nas falsas ideologias, mas eles agora rumavam e olhavam para o céu, para uma esperança que estava reservada para eles. Essas aqui são algumas marcas que Paulo olha para aquela igreja e diz: estou feliz, eu agradeço a Deus por isso. Estou feliz porque eu posso ver frutos em vocês, porque eu vejo que vocês de fato são uma comunidade que agora tem uma única fé, que tem amor e que tem uma esperança. E aí, Paulo continua, lá no versículo 5, quando ele diz: desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Agora Paulo apresenta e diz para os irmãos o seguinte: que coisa boa, eu agradeço a Deus por tudo que vocês têm apresentado. Mas lembre-se de uma coisa: vocês possuem fé, vocês possuem amor, vocês possuem esperança. Sabe por quê? Porque vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra do Evangelho. Paulo lembra a eles que o Evangelho é a fonte de uma nova vida para eles. É a fonte desses frutos que agora se expressam no meio da comunidade. Paulo diz: vocês se lembram do Evangelho que vocês ouviram, do Evangelho que vocês receberam? Aquela mensagem sobre o Cristo que morreu, sobre o Cristo que ressuscitou e que pagou os nossos pecados e que está nos céus e que está nos esperando. Essa mensagem, esse Evangelho é que tem gerado esperança em vocês, é que tem gerado frutos, é que tem gerado amor entre vocês. O Evangelho agora é apresentado como uma fonte desses frutos. O Evangelho agora é apresentado como o poder de Deus na vida daquelas pessoas. Paulo não apontou aqui para a comunhão dos irmãos, Paulo não apontou aqui para as ideologias que eles seguiam, Paulo não apontou para religiões, não. O Evangelho, a mensagem, o poder de Deus era o que estava transformando aquela igreja, era o que estava fazendo aquela igreja caminhar, era o que estava fazendo aquela igreja crescer. E aí ele continua no versículo 6. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Depois de Paulo falar para eles que o Evangelho é fonte desses frutos, agora Paulo lembra a eles que essa transformação, esses frutos estão acontecendo no meio daquele povo, assim como acontece por todo mundo. Porque a mensagem é a mesma. Porque os frutos também são os mesmos. Porque o Evangelho possui unidade em sua mensagem. Porque o Evangelho, ele trabalha, com certeza, na multiforme graça de Deus. Povos diferentes, de formas diferentes, locais diferentes, em tempos diferentes. Estamos aqui hoje, 2000 anos depois. Mas a mensagem é a mesma. O conteúdo é o mesmo. A mensagem de que o Senhor Jesus Cristo morreu por aquelas pessoas e que está agindo na vida deles. Paulo lembra que aquilo que eles estavam vivendo também acontecia em outros locais. Isso com certeza também é um alerta para a igreja.
É um aviso para a igreja que eles deveriam entender que aquela ação do evangelho era única naquele povo, daquela forma, mas acontecia também em outras comunidades. E que tudo que acontecesse também de forma estranha, todos os frutos que não fossem parecidos, compatíveis com o que também se acontecia no mundo, eles deveriam desconfiar, não é verdade? Porque, na verdade, o evangelho, ele vai agir como? Transformando as vidas, dando amor pelos irmãos, trazendo esperança para eles, através de um povo que coloca a sua fé num único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Depois de explicar para os colossenses que a fonte daquilo era o evangelho, que aquele evangelho, ele possuía uma unidade de ação. Agora Paulo diz, lá no versículo 7, o seguinte: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Imaginem a cena. Paulo está preso nesse momento, e Epáfras, um líder da igreja dos Colossenses, passa o rádio para Paulo, dá as notícias para ele, e diz: Paulo, aquela igreja possui amor. Os irmãos se amam, eles cuidam uns dos outros. Eles compartilham suas experiências, seus sofrimentos. Eles esperam no Senhor Jesus Cristo. Eles possuem uma única esperança. Paulo se alegra com aquela notícia. E agora, nesse momento, ele elogia Epáfras e diz: Epáfras é o nosso amado conservo. Ou seja, Epáfras, aquele que levou o evangelho e a mensagem para vocês, ele também é nosso irmão. Ele é amado por nós. Mas ele não apenas serve junto conosco, mas ele também é fiel ministro de Cristo. Ou seja, Epáfras era um líder da comunidade que levou a mensagem de forma fiel para aquele povo, que trouxe uma mensagem pura, sem adições, sem subtrações, e que agiu fielmente, primeiramente, diante de Cristo. Primeiramente, servindo fielmente ao seu Senhor, para que aqueles frutos, aquelas transformações pudessem acontecer na vida do povo. Isso é importante, porque é assim que acontece a propagação do Evangelho. Deus usa homens e mulheres para compartilhar sua mensagem. Isso aconteceu durante toda a história. Deus usa as bocas dos homens, os pés daqueles que evangelizam, para trazer o Evangelho e o Evangelho de Deus na verdade. Não adulterando essa mensagem, mas sendo fiel na entrega, sendo fiel com aquilo que recebeu e repassando conforme o que foi recebido. Aquele Evangelho agiu no meio do povo, porque ele foi entregue de forma pura. E Paulo nos lembra, como ele diz aqui no versículo 6, que isso aconteceu no meio de vocês, desde que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Aquela mensagem recebida pelos colossenses foi entendida na verdade e na pureza que ela tem. A gente vê aqui um primeiro relato sobre essa igreja de Colossenses. Uma igreja que estava gerando frutos, estava crescendo, por meio da ação do evangelho recebido através de Epáfras. Paulo recebe essa mensagem e retorna para a igreja elogiando a eles. E aí, meus irmãos, antes da gente ir para os versículos 9, eu queria só pensar em algumas coisas aqui com vocês. Nós precisamos entender que para que uma igreja gere frutos, primeiramente, ela precisa receber o evangelho do Senhor. Uma igreja gera frutos a partir do momento que entende o evangelho puro e se firma e caminha e cresce sobre ele, tendo ele como fundamento. Pense um pouquinho comigo. Nossa igreja tem gerado frutos hoje? Avalie comigo. Você tem visto nosso amor uns pelos outros? Nós temos colocado a nossa fé no Senhor Jesus Cristo? É assim que se avalia o crescimento da igreja, como ela está firmada.
A nossa esperança está aqui ou está nos céus? Muitas vezes a gente se engana e olha para comunidades aí fora e pensa, como eu queria receber as revelações que certas igrejas recebem, como eu queria ter aquele fogo no meio do povo. Meus irmãos, você quer saber se uma igreja tem crescido no Evangelho? Veja se os irmãos se amam. Vejam em quem eles esperam. Vejam sobre quem eles depositaram a sua fé. Não se engane com os frutos estranhos que a gente vê por aí. Eles não são frutos verdadeiros do Evangelho. Pessoas que vendem essa verdade, que usam para enriquecimento, para manipulação. Isso não é o Evangelho do Senhor. Esses frutos verdadeiros só se procedem se o Evangelho for puro. Se nós aqui não estamos gerando frutos, é porque não recebeu o verdadeiro Evangelho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu acredito que nossa igreja tem sim gerado frutos. Consigo ver o nosso amor uns pelos outros. Não consigo ver que a gente está esperando nos homens para enfrentar as nossas dificuldades. Consigo ver que nós ansiamos pelo céu. Porque eu acredito que o Evangelho que tem sido entregue aqui e pregado aqui tem sido o Evangelho do Senhor. Um Evangelho puro e verdadeiro. E aí eu queria te perguntar, você tem participado desses frutos? Pensa um pouquinho. Você tem exercido, primeiro, a tua fé. Em quem você tem depositado a tua fé? Você tem esperado de políticos, vereadores? Você tem amado mais os estranhos do que os irmãos? Você tem participado, tem compartilhado? Você tem compartilhado a tua vida com o irmão? Tem ajudado ele? O irmão está precisando de algo, você diz, irmão, como é que eu posso te ajudar? O irmão pisou no teu pé, você diz, eu te perdoo, vamos conversar, vamos resolver. Você tem abençoado também a vida do irmão, compartilhando as verdades do Evangelho? Orando junto com ele, vivendo junto com ele, compartilhado coisas boas com ele. Isso é vida cristã, isso é vida em comunidade. Nós estamos no tempo que os homens colocam sua esperança nos homens. E acham que depois que vira o ano, depois de eleições, tudo vai se resolver. Que a solução vai chegar como nunca na história chegou. Onde é que você tem colocado a tua esperança? Será que você tem olhado para homens falhos como você e como eu e tem achado que a tua vida vai se resolver através dele? Até mesmo aquelas pessoas que nós amamos, esposos, esposas, filhos, coisas boas, riquezas. Será que a gente tem se apegado às coisas boas que Deus tem nos dado e achado que ela é que vai nos trazer a solução? A esperança do crente não está aqui. A esperança do crente está nos céus. E é lá que está reservada a nossa herança. Para você participar desses frutos, você precisa estar aqui nesse meio. Não existe possibilidade de você amar irmãos em Cristo sem estar numa comunidade cristã. Se você acha e acredita naquela historinha, naquela falácia, que você vive uma vida espiritual saudável sendo desigrejado, ou até mesmo sem ter uma responsabilidade com a comunidade local, se você vive visitando igrejas, passa um mês em uma, passa um mês em outra, e acha que isso é viver em comunidade, você está enganado, você não está exercendo sua fé, seu amor. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar caminhando junto, aprendendo e crescendo e ouvindo a voz do Senhor, unidos em uma pessoa, Jesus Cristo. Eu quero dizer o seguinte, se você não está enquadrado aqui, sabe o que é que você precisa fazer? Entenda o evangelho que você está vivendo. Como assim? Se eu
se ao passo que eu estou falando essas coisas, você tem percebido que não, eu estou falhando no meu amor com os irmãos, eu não tenho me relacionado com a comunidade local, com a igreja específica, eu tenho esperado nos homens, eu tenho depositado mais minha fé em outras pessoas, em outras coisas. Sabe o que você precisa fazer? Olha para o Evangelho, olha para a mensagem de Cristo, se derrama, se ajoelha, busca ao Senhor, para que Ele mude o teu coração, através dessa verdade, através dessa mensagem. Porque a mensagem do Evangelho diz para você que o preço pelo teu pecado foi pago. A mensagem do Evangelho diz para você que o próprio Deus morreu por você, para que você tivesse uma vida santa, para que você pudesse exatamente estar no meio desse povo, vivendo, aprendendo, crescendo. Olha para o Evangelho. A gente não vai encontrar solução em outro local. A gente não vai encontrar solução em outras pessoas. A gente não vai encontrar solução em nós mesmos. Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente planeja, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer, no nosso dinheiro, na nossa força. Nós só vamos conseguir sermos plenamente felizes, estarmos obedecendo plenamente ao nosso Deus, se estivermos firmados nesse Evangelho. Uma outra lição que Paulo nos dá aqui também é para que a gente avalie os líderes que nós temos escutado. Hoje em dia, a coisa mais fácil que tem é a gente abrir o YouTube, escutar uma pregação e rapidamente ir de Hernandes Dias Lopes para Edir Macedo. Se você não tiver um entendimento espiritual, se você não tiver um entendimento das doutrinas bíblicas, rapidamente você é enganado. E o nosso coração é fácil de ser enganado, porque a gente se apega com aquilo que a gente gosta e que a gente ama. Mas a mensagem que os colossenses receberam aqui foi uma mensagem recebida através de um líder fiel, fiel ministro de Cristo. E aí eu pergunto, como estão as nossas lideranças hoje? Durante a semana, onde você tem buscado ouvir a palavra de Deus? São homens fiéis? São homens verdadeiros no Senhor, sinceros no Senhor? É uma mensagem que realmente está solidificada no Evangelho, que é puro e que é simples de ser entendido? Como tem sido também as nossas lideranças no meio da nossa comunidade? Avalie isso também. E eu digo isso também porque eu creio que nós temos caminhado baseados nesse Evangelho, puramente nesse Evangelho. A gente não tem a intenção de pregar coisas a mais, coisas a menos. Nosso objetivo, o objetivo do cristão que realmente está amando o Senhor, olhando para o reino do Senhor, é pregar esse Evangelho para que vidas sejam salvas e vidas sejam transformadas. Vocês têm visto isso nos nossos líderes? Depois de Paulo agradecer por essa igreja, olhar para ela e dizer, ok, que alegria. Eu agradeço a Deus, porque o Evangelho tem transformado a vida de vocês. Agora Paulo, ele vai continuar orando, mas vai orar agora pedindo pela caminhada daquela igreja, apontando para um caminho que eles devem seguir, para onde eles devem olhar e o que eles devem fazer. A gente vai ler agora a partir do versículo 9, que diz: Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora Paulo faz um pedido de oração de Paulo. Bem simples aí, ele diz: não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A vontade de Paulo para aquela igreja, a oração de Paulo para aquela igreja, é que eles transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus,
que eles buscassem o Senhor, que eles entendessem a vontade de Deus para a vida deles, e que eles não apenas compreendessem, mas fizessem isso com sabedoria, entendimento espiritual. Se a gente parar um pouquinho para pensar, Paulo faz uma mudança na fala dele, porque até então ele estava falando do crescimento dos colossenses, mas agora ele faz um pedido de oração, e aí eu olho aqui para os crentes de Colossenses e penso que é possível que no meio da igreja de Colossenses, mesmo o povo experimentando boas dádivas do Senhor, mesmo o povo amando, mesmo o povo tendo uma fé no Senhor Jesus Cristo, que é correto, mesmo o povo esperando a sua herança nos céus, eles não estejam buscando um pleno conhecimento da vontade de Deus. E aí, já parou para pensar nisso? É possível que você, cristão, esteja aqui no nosso meio, escutando essa palavra, compartilhando suas vidas com cada um aqui. É possível que você já tenha sido chamado pelo Senhor. É possível que você tenha a certeza que quando você morrer, você vai partir para a sua herança que está no céu. Mas que você esteja vivendo sem pensar no conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de Deus. Sem buscar entender qual é a vontade de Deus para a tua vida, se aquilo que você está fazendo hoje é de fato aquilo que Deus tem chamado você para fazer. E aí, nesse contexto, é que a gente vai seguir aqui no texto. Vamos ler de novo o versículo 9, só para a gente alinhar aqui o raciocínio. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, ou seja, desde o dia que Paulo ouviu dessa ação do Evangelho no meio de Colossenses, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo está indicando para o povo que eles agora passem a procurar, para que eles tenham cada vez mais o conhecimento da vontade de Deus, que eles busquem conhecer a Deus, conhecer o que Deus é, conhecer o que Deus faz, conhecer a revelação do Senhor, para que eles pudessem conhecer a vontade dEle. Não apenas um conhecimento intelectual de estudante de teologia, de pastores, de seminaristas, não. Mas um conhecimento de relacionamento, um conhecimento de provar e de ter intimidade com o Senhor, para entender o que é que o Senhor quer que nós façamos da vida. Um entendimento que não simplesmente não para na mente, na cabeça, mas é um entendimento sábio, um entendimento que não gira apenas no intelecto, mas que ele é espiritual. Esse entendimento, essa busca pelo conhecimento de Deus, pela vontade de Deus, iria gerar mais algumas coisas naquela igreja. Versículo 10. Dessa maneira, ou seja, conhecendo a vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Conhecer a vontade de Deus para a igreja dos Colossenses iria exatamente produzir nele uma vida digna do Senhor. O que é uma vida digna do Senhor? Uma vida adequada ao Senhor, uma vida compatível com o Senhor, uma vida compatível com o chamado que Deus estava fazendo e que fez para aquela igreja. Uma vida onde as pessoas olhavam para a igreja e diziam, de fato, esse povo é crente, esse povo é santo, como ele diz aqui no começo da saudação. Tem algo diferente no meio daquele povo. Eles se amam, eles frutificam. Eles não esperam nos nossos reis e imperadores, mas eles esperam naquele homem que tanto se fala, Jesus Cristo. E eles vivem de modo diferente, eles não estão ansiosos pela fome, pela falta de dinheiro. Eles não estão ansiosos, mas eles esperam algo mais, algo muito melhor, algo que vai além dessa vida. Conhecer a vontade de Deus exatamente produziria naquela igreja uma vida cristã. Uma vida compatível com aquilo que o Senhor estava chamando os colossenses para fazer. Para que assim
eles tivessem uma vida do seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Conhecer a vontade de Deus, frutificar, crescer em sabedoria, parte sabe de onde? Do conhecimento, da vontade do Senhor. E aí Paulo continua: a partir do momento que vocês entenderem a vontade de Deus para a vida de vocês, a partir do momento que vocês tiverem uma vida digna do Senhor e conseguirem crescer em boa obra, produzir frutos, crescer no conhecimento de Deus, assim, versículo 11, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Aquele crescimento, aquele conhecimento do Senhor, produziria agora na igreja de Colossenses fortalecimento em todo o poder, de acordo com a glória. Glória de quem? De Deus. O conhecimento do Senhor, o crescimento no Senhor, traria àquele povo um fortalecimento em poder. Não poder como a gente pensa de força, de violência, ou até mesmo de dinheiro, ou de influência, mas um poder segundo a força da glória de Deus, ou seja, segundo a força da manifestação gloriosa de tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que Ele nos fala em orientação para as nossas vidas. E a partir do momento que eles fossem fortalecidos no poder de Deus e não no poder deles, eles teriam agora perseverança e paciência, com alegria. Eles viveriam uma vida que naturalmente teria dificuldades, tristezas, decepções, desafios, alegrias, mas mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio àquela igreja passando por ataques externos, eles passariam por tudo aquilo com paciência e com alegria. Passar pelas tribulações, perseverando, não apenas suportando, não apenas dizendo, já estou aqui, seja o que Deus quiser, eu não tenho o que fazer, não, mas perseverando, lutando, se desgastando, se esforçando, com paciência, sem murmuração, sem ansiedade, sem medo, mas com alegria. Só quem pode passar por dificuldade com alegria é o povo de Deus, porque eles não esperam nas coisas do mundo, nem nos homens, mas eles esperam no Senhor, porque eles têm a força do Senhor, o poder é do Senhor e não deles. Com alegria, versículo 12, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Eles não apenas passavam pela perseverança, pelas dificuldades, mas no Senhor, eles eram capazes de agradecer a Deus por todas as situações, por todos os desafios, as ameaças, as mortes que aquele povo enfrentava, violência. E aí Paulo reforça a ideia aqui agora no final do texto, dizendo que essa força, esse poder, essa perseverança, essa alegria que eles iriam adquirir através do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, não vinha deles, mas vinha do Pai, que os havia capacitado a participar dessa herança. Que herança é essa? Versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo está dizendo, continue, persevere. A força não é de vocês, essa força vem do Senhor. É a vontade de Deus em suas vidas, porque a capacidade, a habilidade, a possibilidade é Deus que está fazendo isso presente no meio de vocês. E muito mais. Ele não está só fazendo presente, como Ele já fez, porque Ele já libertou vocês do poder das trevas. Vocês já saíram desse mundo, agora vocês já não sofrem com o poder total do pecado, com a escravidão do pecado na vida de vocês. Vocês já não mais participam do reino das trevas, o reino de mentiras, de ódio, de podridão,
mas agora vocês foram transportados, vocês foram tirados, resgatados para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos erros, os pecados que alguns cometiam, Paulo lembra a eles que eles já foram transportados, que eles poderiam não estar lá fisicamente, mas eles já faziam parte do reino do Filho amado, e que os pecados deles já haviam sido perdoados e pago na cruz do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Paulo agora no final é a seguinte: meus irmãos, nós precisamos buscar conhecer a Deus. Como cristão, se você diz que é crente, se você diz que tem uma fé no Senhor Jesus Cristo e que está aqui no meio dessa comunidade, Igreja Batista da Graça, deixa eu te dizer uma coisa: tarefa básica do cristão, buscar conhecer a Deus. Se você não busca conhecer a Deus, e aqui eu não estou falando apenas de intelecto, de estudo, claro que isso é importante, que dá embasamento, logicamente, para tudo isso, mas se você não busca ao Senhor, você não ora ao Senhor, se você não estuda a palavra de Deus, a revelação dEle, você não poderá entender a vontade de Deus para a tua vida. Você não vai transbordar do pleno conhecimento de Deus. E Paulo aqui usa a linguagem para a gente, que a gente não deve se acostumar e se alegrar simplesmente com o conhecimento raso do Senhor, com um relacionamento raso com Deus. Pelo contrário, ele diz que nós precisamos transbordar, extravasar desse conhecimento. E não é qualquer conhecimento, é do pleno conhecimento, do total conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a nossa vida, a nossa existência se resume exatamente a glorificar esse Deus. A glorificar esse Deus e a desfrutar das bênçãos que Ele tem nos dado. Mas isso vai partir de um relacionamento de conhecimento da sua vontade. Como agradar um Deus que você não conhece? Como adorar um Deus que você não conhece? Foi a mensagem de Cristo com a samaritana. Se a tarefinha de casa a gente não faz, devocional, comunhão com os irmãos sempre que possível, oração, culto com a família, estudo da palavra. Quantas vezes a gente reclama da vida, acha que tudo está difícil, acha que tudo é culpa dos outros, e aí apenas nos instantes finais a gente procura o Senhor, e aí a gente percebe, falhei, não estou bem com o Senhor, não tenho buscado a vontade de Deus, a vontade dEle para mim. Quantas vezes as consequências ruins que nós vivemos e que nós pagamos nas nossas vidas são apenas frutos das nossas decisões, decisões que não agradam ao Senhor. Nós precisamos buscar conhecer a esse Deus. O conhecimento de Deus vai fazer você frutificar, como Paulo diz aqui nos versículos que nós lemos agora, frutificar, crescer e ter boas obras. Deixa eu te perguntar, avalie um pouquinho, como é que estão os teus frutos? O que é que você tem contribuído no reino de Deus? O que é que você tem feito no reino de Deus? Não estou dizendo aqui em coisas máximas, que a gente olha e pensa e diz, que coisa bacana, uma viagem para a Coreia do Norte, ou coisas assim, mas no teu dia a dia, nos teus relacionamentos, nos teus afazeres, nas tuas responsabilidades, nas coisas que Deus tem colocado na tua mão, você tem frutificado ao Senhor, você tem glorificado a Deus. As obras que você tem produzido hoje são obras que falam que você conhece o que Deus quer para a tua vida? Eu sei que na nossa vida a gente passa por várias coisas. A gente tem muitos anseios, dificuldades. A gente faz planos e não consegue executá-los. A gente se frustra muitas vezes, se entristece com pessoas, se decepciona.
Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A mensagem de Paulo aqui também é para que a gente consiga perseverar com paciência e alegria. Quem aqui não tem dificuldade? Levanta a mão. Não tivemos nenhum corajoso. Porque eu sei que cada um aqui tem suas lutas diárias, tem suas dificuldades. Isso é normal. Você não é exclusivo. Isso acontece com todo mundo. Mas como é que você tem passado por elas? Você tem passado com paciência ou você tem murmurado? Você tem passado com paciência ou você tem se preocupado demais, ficado ansioso com tudo aquilo que você tem que enfrentar? Você tem passado as suas dificuldades com alegria? Quando você passa por alguma coisa, você diz: que coisa maravilhosa, que coisa boa que Deus colocou na minha frente. Você tem feito isso? Você tem agradecido a Deus também pelas dificuldades? Pelas ameaças? Deixa eu te dizer uma coisa. Isso só é possível de acontecer se você tiver na tua mente bem claro a vontade de Deus para a tua vida. Se você estiver buscando ao Senhor, se você estiver buscando conhecê-lo, num relacionamento íntimo, não um relacionamento superficial. Quantas vezes a gente passa meses e anos simplesmente vindo na igreja, batendo ponto, fazendo a obrigação e achando que está vivendo uma vida plena no Senhor, mas na verdade a gente está vivendo uma vida medíocre, uma vida rasa de conhecimento de Deus. Mas esse não é o nosso chamado. Deus nos chama para um pleno conhecimento da sua vontade. Busque isso para que você consiga viver a tua vida se alegrando, agradecendo a Deus. E avalie se você tem murmurado, reclamado, feito o contrário do que Paulo está dizendo aqui, se a causa disso não é porque você não tem buscado a Deus, buscado se alegrar nele. E outra coisa também, que está muito em linha com isso, é o seguinte: mesmo em meio a essas situações, mesmo em meio a questões das nossas vidas, lembrem-se de uma coisa: nossa vida, as nossas ações, em tudo que nós fazemos, nós precisamos depender da obra que já foi realizada por Deus. Não é pela nossa força, não é porque eu sou bom demais, eu sou mal demais, não é porque eu sou forte ou porque eu sou fraco. Não, gente, não é pelo nosso mérito, mas é porque Deus já realizou essa obra para a gente, Deus nos capacita para isso, e Ele já nos transportou, Ele já nos deu o livramento do pecado, e no Senhor, pela força do Senhor, na presença de Sua glória, nós podemos viver uma vida santa, uma vida de conhecimento da Sua vontade e da Sua verdade, de santificação, de libertação e de crescimento no nosso Deus. Dependa do Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor que nós lemos aqui nos versículos finais, que vive e que reina. O Senhor no qual o nosso Deus entregou todas as coisas a Ele e que reina soberanamente. Esse Senhor Jesus Cristo que tira rei e coloca reis, que sonda os nossos corações, que controla todo este mundo, toda a natureza. Este homem que morreu e que venceu a morte, mas ressuscitou, que está vivo. Ele já demonstrou que tem força, que tem poder, que é soberano para nos capacitar a uma vida santa, uma vida de alegria nele, uma vida de conhecimento da sua verdade. Não depende de nós. Mas se não buscar o Senhor, o relacionamento com Deus, o que é que vai restar da gente? Uma vida de ingratidão, de tristeza, de infelicidade, depressão, ansiedade. Na primeira parte eu disse assim: se você está vivendo no meio de uma comunidade, se você não está vivendo numa comunidade que compartilha amor, fé e esperança, busque o Evangelho do Senhor. Mas agora a mensagem aqui é para você, que está no nosso meio, e que tem compartilhado experiências maravilhosas que Deus está fazendo nessa igreja durante alguns anos. Mas que sente que precisa
buscar mais ao Senhor, que precisa buscar o Senhor, a entender a vontade dEle, se colocar diante dEle em oração, em conhecimento da verdade dEle, conhecimento da vontade dEle. Sabe qual é a mensagem para você? É a mesma. Busque o Evangelho do Senhor, o Evangelho que transforma vidas, o Evangelho que liberta de vícios, o Evangelho que liberta da escravidão dos pecados, o Evangelho do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Filho dEle. Esse é o Evangelho que vai nos levar a Deus, que vai nos guiar a Ele, para o encontro verdadeiro, o encontro puro. Se o Evangelho for puro, não é o Evangelho que é vendido por aí. Pare um pouquinho agora, certo? E eu queria que vocês pensassem numa coisa comigo. Avalie sua trajetória. Como eu falei no começo da mensagem, um desejo que eu tenho é de ter uma vida que eu consiga olhar para trás e dizer: valeu a pena. Era isso que Deus queria para mim. Olha um pouquinho para trás na tua vida. Pensa um pouquinho. Como é que está a tua trajetória? Onde é que você está nesse momento da tua vida? Será que hoje você nem mesmo deu um primeiro passo para se encontrar com o Senhor? Será que eu estou falando aqui do Evangelho, 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 e você nunca experimentou isso? Nunca teve um encontro com o Senhor? Nunca se relacionou verdadeiramente com Ele? É possível que você esteja assim. Será que você também, depois de anos de crente, depois de tantas coisas já vividas, ainda sabe que precisa estar mais próximo de Deus, mais próximo da vontade de Deus? É possível também que você esteja nesse estágio da tua vida. Pense como você tem vivido a sua vida. Será que você tem sido bênção para a tua comunidade? Será que a gente tem vivido de fato a agradar a Deus em todos os detalhes das nossas vidas? E, gente, quando eu falo aqui que nós precisamos buscar conhecer a Deus, não é simplesmente acessar uma mensagem, um conteúdo que é de difícil entendimento, que está reservado a alguma elite de pensadores, de uma religião. Não, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: será que você tem vivido o Evangelho, a mensagem da nova vida no Senhor Jesus Cristo, nas coisas simples da tua vida, no teu levantar, na tua comida em casa, nos teus relacionamentos em casa, no teu deitar, no teu andar, as tuas orações, os teus devocionais? Se você se sente desafiado a deixar mais as coisas deste mundo, quando eu falo essas coisas aqui, se você se sente mais desafiado a deixar as coisas deste mundo e buscar conhecer mais a Deus, eu te pergunto, o que é que impede? O que é que está te puxando? Lá em Hebreus é dito: corra a corrida que lhe foi proposta, deixa para trás tudo que está te agarrando, tudo que está te segurando, deixa para trás e corre essa corrida, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E aí eu te pergunto, o que é que está te impedindo de viver uma vida plena de conhecimento de Deus? Para todas essas questões, volte-se para o Evangelho. Volte-se e se renda ao poder de Deus. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz para a gente que, como crianças recém-nascidas, nós precisamos desejar o genuíno leite espiritual para que nós possamos crescer na salvação. Comecei a mensagem aqui compartilhando uma frase com vocês. E ela diz assim: Deus, eu te peço, incendeia os gravetos inúteis da minha vida, para que eu possa me consumir por ti, Senhor. Consome a minha vida, porque ela é tua. Eu não quero uma vida longa, mas eu quero uma vida cheia, Senhor, como a tua.
Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, porque o teu evangelho nos libertou de todo pecado, pagou a dívida que nós tínhamos. Te agradeço pela cruz do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei soberano, que passou por tanto sofrimento por amor de nós, mas que agora nos capacita a vivermos uma vida de pleno conhecimento da tua vontade. Te peço, Pai, que quando a gente saia daqui hoje à noite, a gente não volte para as mesmas práticas, para os mesmos pecados, para as mesmas reclamações, mas que a gente deposite tudo isso aos teus pés. Que a gente reconheça que a tua obra em nossas vidas é o que nós temos de mais precioso. Te peço, Senhor Deus, que nós não nos esqueçamos da eternidade. Que a gente possa sempre viver os mínimos detalhes de nossas vidas, olhando para o Senhor, que está nos esperando com a nossa herança. E que nos nossos relacionamentos, nosso trabalho, na nossa casa, cada detalhe da nossa vida, nós possamos transbordar do pleno conhecimento da tua vontade. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.